Olá, estudantes! Estamos aqui para mais uma aula, agora a aula 5 de Responsabilidade Social e Ambiental. Eu me chamo Kaline Salviano. O tema da nossa aula é Responsabilidade Social nas Organizações. Para isso, vamos ver um histórico da responsabilidade social nas organizações. Então, a responsabilidade social ela está presente nos negócios desde o século XIX, mas foi a partir de 1919, com a discussão do caso Dodge versus Ford, que ganhou-se uma maior atenção sobre o tema. Isso aconteceu na Suprema Corte de Michigan, onde Henry Ford, que era o acionista majoritário, ele deu início a uma discussão pública sobre a função social de uma empresa, quando ele defendeu a distribuição dos dividendos no aumento dos salários dos empregados e na ampliação da capacidade de produção. Isso em contraponto à divisão exclusiva aos acionistas. No entanto, o julgamento ele foi favorável a Dodge, Então, justificando que o lucro não deveria ser utilizado para outros fins que não fossem em benefício dos acionistas. Nesse caso, o investimento em filantropia e na imagem da organização só poderia ser feito se beneficiasse o lucro dos acionistas. Já na década de 50, houve uma outra discussão, um outro debate, só que dessa vez entre a companhia AP Smith Manufacturing versus Barlow, só que dessa vez a justiça foi favorável à doação de recursos a uma universidade. E a responsabilidade social no contexto brasileiro, No Brasil, o debate ele começou um pouco mais tarde, na década de 70, e a protagonista da ação foi a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas no Brasil, a ADCE, que interpretou o termo social como um compromisso do qual a empresa era responsável e que deveria ser tratada como um assunto estratégico e inserido na programação das empresas. É interessante ressaltar que também foi dado início à discussão sobre o balanço social. No entanto, foi a partir da década de 90, que houveram as maiores contribuições a respeito da responsabilidade social, no cenário nacional. Então, a produção acadêmica, ela teve um crescimento significativo. A fundação de organizações e associações que têm como missão promover a discussão da responsabilidade social também aumentou. Então, pode-se citar aí o Instituto de Cidadania Empresarial, e o Instituto Ethos, de Empresas e Responsabilidade Social, além das federações industriais. E agora a gente vai falar um pouco sobre a evolução do conceito da responsabilidade social nas organizações. Então, até os anos 70, havia muita resistência por parte dos gestores das corporações em relação à adoção da responsabilidade social. Era uma visão economicista, Então, a responsabilidade social era vista como um custo pelos gestores e não representava um retorno em termos de lucros. Então, foi a razão dos entraves judiciais que aconteceram, que a gente viu anteriormente. E aí, partindo dessa visão mais economicista, a responsabilidade social ela tinha como função atender às expectativas apenas dos acionistas. Só que essa visão ela está sendo modificada. Na década de 90, no fim de 90, o tema da responsabilidade social tornou-se universalmente estabelecido e promovido por todos os componentes da sociedade, por parte dos governos, das corporações para as organizações não governamentais, dos consumidores individuais, e atualmente, no caso hoje, a organização socialmente responsável é aquela que atende às expectativas de todos os seus stakeholders atuais e futuros com o objetivo de tornar a sociedade sustentável. Isso está na apostila de Morcelli e Ávila, 2016, página 19. E de onde surgiu o termo responsabilidade social corporativa? Ele foi criado por esse senhor aí, Howard Bowen, em 1953, quando ele realizou o livro Social Responsibilities of the Business, ou seja,
a responsabilidade social do homem de negócios. Então, esse termo ele vai se referir justamente às obrigações dos homens de negócios de adotar orientações, tomarem decisões e seguir linhas de ação que sejam compatíveis com os fins e valores da nossa sociedade. E agora a gente vai poder ver um pouco os eixos da responsabilidade social. É interessante a gente saber que a atuação das empresas ela deve estar voltada principalmente para práticas sociais, econômicas e ambientais. E segundo Almeida, que devam envolver os direitos humanos dos colaboradores, dos stakeholders, da proteção ambiental, o envolvimento comunitário, a relação com os fornecedores e clientes, o monitoramento do desempenho. E ele diz que todos esses fatores eles podem ser divididos nesses 4 eixos, que é a qualidade de vida na empresa, a saúde e o bem-estar, o cuidado do meio ambiente e o vínculo com a comunidade. Então, esses são os eixos da responsabilidade social nas organizações. E agora é interessante a gente falar um pouco que a responsabilidade social ela também é considerada por muitos uma influenciadora da imagem da organização. Então, quando as práticas são bem conduzidas, elas garantem a consolidação e o destaque da imagem da organização perante os stakeholders, afetando de forma positiva ou negativa essa relação. Então, aí, a empresa que é considerada sustentável, pelo que está se definindo aí, essa imagem, ela vai influenciar justamente nessa imagem. E as dimensões da responsabilidade social nas organizações? Um autor bem conhecido, que é Carroll, em 1991, ele determinou 4 dimensões. Carroll ou Carroll? As 4 dimensões da responsabilidade social são a econômica, legal, ética e filantrópica. A responsabilidade social econômica ela é considerada a base da pirâmide e a sustentação para as demais dimensões. Então, nela, a empresa deve produzir bens e serviços à sociedade, tendo como finalidade o lucro. Então, tem que ser lucrativo. A legal, nela, a sociedade, ela estabelece normas e regras as quais as empresas devem cumprir. Então, é o cumprimento de leis e regulamentos. Na ética, está contida a preocupação com a obrigação de fazer o que é justo, sem prejudicar ou causar danos às pessoas. Então, é fazer o que é correto e justo. E na filantrópica, ela vem remeter ao comprometimento em ações e programas para promover o bem-estar humano. Então, seria ser um bom cidadão, por exemplo. E quais são os desafios da responsabilidade social nas organizações? De acordo com a Ashley, 2006, a responsabilidade social nos negócios ela aponta 3 principais desafios, né? Então, o primeiro desafio ele vem estabelecer uma avaliação de desempenho conforme padrões internacionais, a fim de analisar como a organização está inserida nesses padrões, além de promover um diálogo com seus stakeholders. O segundo desafio, ele está relacionado a transcender as fronteiras da empresa. Então, é relevante que o debate a respeito da responsabilidade social não esteja centrado somente na empresa. A responsabilidade social, ela é também dos indivíduos e suas ações na sociedade. Por isso é importante políticas que defendam os valores e a educação. Já o terceiro desafio, ele tem a ver com a transparência organizacional. Então, as empresas, a partir de princípios e valores assumidos com seus stakeholders, deverá contribuir para a construção de relações de confiança, estabelecer normas de conduta, fomentar e desenvolver ações que agreguem valor mutuamente e tomar decisões empresariais de acordo com os aspectos ambientais, sociais e econômicos. E aí a gente finaliza a aula 5. Eu agradeço imensamente e deixo essa frase como reflexão para vocês. Cada dia a natureza produz o suficiente para nossa carência. Se cada um tomasse o que lhe fosse necessário, não haveria pobreza no mundo e ninguém morreria de fome. Mahatma Gandhi. Obrigada a todos.